A gente continua repercutindo aqui esse plano de contingência para as empresas mais afetadas por esse tarifaço dos Estados Unidos, que será anunciado hoje, ainda por essa manhã. Para falar mais sobre isso, eu chamo agora o diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional da BMJ Consultores, o José Pimenta, que já está aqui comigo. José Pimenta, muito bom dia para você. Antes de mais nada, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco cedinho para a gente repercutir um pouco sobre o assunto. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. É o tema quente do dia. Vamos falar Pois é. sobre ele. Do dia que está das últimas semanas, né? Desde que a gente teve esse tarifaço de 50% sendo anunciado pelos Estados Unidos para o Brasil, que há já uma grande preocupação, né, e expectativa dos setores mais afetados por essa ajuda governamental, né, para além também da esperança de que haja alguma solução negociada com os Estados Unidos. Mas pensando nesse pacote, 30 bilhões foi o que foi antecipado ontem por Lula, que teríamos então de ajuda inicialmente. Esse valor fica dentro do que vinha sendo estimado na tua avaliação? Será mesmo suficiente para dar o suporte necessário para esses setores ainda afetados, garantindo o emprego, né, dessas empresas nesse momento? Débora, é uma linha de crédito inicial, né? Ela faz parte de um pacote, segundo o ministro Haddad, que não envolve só essa linha de crédito. A gente sabe que linhas de crédito são muito mais para efeito ali de caixa para as empresas, para elas terem efetivamente como rodar. Estamos falando, sobretudo, de médias empresas, pequenas e médias empresas que tinham ali um fluxo de comércio contínuo com os Estados Unidos. Então, sim, é uma medida importante, mas é claro, ela não esgota e não deve esgotar, né, todo o repertório que tem sido anunciado. Então, a gente está falando também aí, segundo o ministro, de compras governamentais, então aumentar essas compras governamentais, sobretudo para produtos perecíveis, né, que já estão, vamos dizer assim, não estão nem em águas, né, ainda estão no Brasil, porque não foram nem embarcadas, uma vez que seriam taxadas lá com 50%, elas não foram nem embarcadas, são produtos perecíveis, pescados, peixes, entre outros. Está se falando também na relação da possível isenção de tributos, né, federais, como foi feito na Covid, né, durante a pandemia da Covid, né, por alguns meses. Então, note que é um pacote. Os 30 milhões, os 30 bilhões, desculpa, de reais, obviamente, são importantes, vêm numa toada importante, é um alívio, é um respiro, mas vai depender também, viu, Débora? Eu tenho conversado com vários exportadores da maneira que isso vai ser implementado. Tá? Ainda há várias dúvidas do mercado em relação à operacionalização. A gente sabe que não adianta só divulgar. Isso é uma medida provisória, tem que ser confirmado depois, tem que se transformar, obviamente, em lei ordinária. Então, há todo um trâmite aí que não se esgota no dia de hoje, Débora. Pois é, José Pimenta, eu quero pegar o gancho justamente nisso que você está falando para trazer o que já seria a minha próxima pergunta para você, porque mesmo que a gente tenha um anúncio mais ambicioso, né, em termos de execução operacional de linhas de crédito, desonerações, como você muito bem lembrou, ajustes tributários, tudo isso costuma enfrentar um gargalo burocrático, a gente sabe muito bem disso, né? E a gente já tem a tarifa sendo executada desde a semana passada. Como o senhor vê risco, você vê risco de delay entre esse anúncio e o efeito real na economia? Débora, ela tem um efeito imediato, né? A gente sabe que a medida provisória tem um efeito imediato, né? Depois, em 60 dias, ela precisa ser votada, pode ser expansível por mais 60 dias, a questão da votação, há todo um trâmite. A gente sai do executivo e vai para o legislativo. Então, acho que vai depender de duas coisas, sendo bem objetivo aqui, Débora. Primeiro, dessa relação entre executivo e legislativo, para que essa medida provisória, na maneira que ela for enviada ao Congresso e com todo o pacote, se transforme de fato em lei, né, e que dê mais previsibilidade, né, e um segundo ponto, evidentemente, que tá todo mundo de olho, é na operacionalização. Né? Uma vez que entrar em vigor, a quem que os exportadores, a quem que as empresas devem procurar no primeiro momento, haverá um cadastro, não haverá um cadastro, isso especificamente pode ser feito por qual empresa, vai ser setorial, não vai ser setorial. Então, assim, há uma série de dúvidas que a gente sabe que depois do anúncio, né, que tem um efeito político muito forte, vem os negócios. E aí que a gente tem que entender como isso vai se operacionalizar. Então, são dois pontos. Primeiro,
como o executivo vai lidar com o legislativo nessa relação, porque a gente sabe que medida provisória para ser aprovada no Congresso pode ter um monte de penduricalho aí, então é importante ter uma agilidade, uma rapidez, né? E segundo, obviamente, como que serão os detalhes dessa operação. Tudo por quê, Débora? Porque hoje, quando você conversa com os empresários, os nossos clientes aqui, enfim, há uma grande apreensão por conta da imprevisibilidade. Note que né, há 3 meses atrás a gente estava com uma tarifa de 10%. Isso tudo mudou, mudou muito rápido, né? Isso gera imprevisibilidade, algo que o setor produtivo não gosta. Agora, Zé Pimentas, tem uma coisa que também fica em debate, é o quanto que o governo tem realmente de flexibilidade orçamentária para poder executar uma medida como essa sem impactar ainda mais essa situação fiscal, né, do Brasil. Isso é uma linha muito tênue que a gente também precisa acompanhar de perto. Para além disso, né, em busca de respostas rápidas, sempre há riscos de criação de algum programa, enfim, que acabe gerando duplicidade e se sobrepondo, né, até mesmo de linhas de algo que a gente já tem no mercado. Por exemplo, a gente tem um PROEX, tem programas no BNDES também voltados para a questão de exportação. Isso pode acabar diluindo eficácia, dada a situação também do risco fiscal eminente, que acaba também afetando os setores da nossa economia. Como evitar, na tua opinião, a duplicidade e desperdício de recursos públicos? E eu te pergunto isso porque até então, né, a gente tinha falas ali de autoridades do governo dizendo que essa ajuda nesse momento não iria impactar de forma alguma o orçamento ou coisa parecida, até porque a gente sabe da urgência desses setores e aqui ninguém está discutindo o mérito e a necessidade, não isso, mas o tanto do risco que isso pode representar do outro lado. A gente já teve ontem a ministra Simone Tebet falando de um risco mínimo orçamentário. Qual é a avaliação que você faz sobre isso, Zé Pimenta? Os riscos começam a aparecer, né? Os Pois discursos é. começam a aparecer. Sim, Débora, é importante dizer que é risco zero, né? Que não tem nenhum risco em termos fiscais. A gente sabe que isso é gradativo. Obviamente que a maneira como isso vai ser contabilizado, isso já foi colocado pelo ministro Haddad e por outros funcionários ali do Ministério da Fazenda, é que por ser algo emergencial, obviamente a gente teria gordura, né, contábil para isso. A questão não é essa, a questão vai além, na minha visão. À medida em que esse crédito for colocado e as outras medidas também forem colocadas, até que ponto isso vai ser suficiente no longo prazo? Porque o que não pode é você ter um anúncio desse tipo, depois ter outro anúncio, depois outro anúncio, enfim, isso ser uma sucessão, né, e ter um efeito cascata aí para esses operadores. A gente sabe que o momento pede, né? Ninguém está colocando isso em mérito, como você mesmo falou, tem muita gente fechando operações, demitindo gente. Então, assim, é um problema que está colocado na mesa e que o governo tem que resolver e resolver rápido, sim, porque deve esse tipo de ajuda, esse tipo de auxílio para os exportadores. Mas essa ajuda, esse auxílio tem que vir com medidas práticas. Quais são essas medidas? A negociação com os Estados Unidos, então buscar sim elementos negociadores para ampliar a lista de exceção e que a gente possa ter produtos aí incluídos nessa lista de exceção ainda, né? Manter esse diálogo, o próprio setor privado estar mais presente também nessas negociações, como já o está fazendo. E algo que é muito importante, Débora, é a abertura de mercados no curto prazo. Né? A gente sabe na necessidade da gente abrir. Exportador quer exportar, exportador tem um produto pronto para ser colocado no mercado externo, não necessariamente para aquele mercado que ele já exportava e de alguma forma foi impactado, de alguma forma foi fechado no curto prazo, como é o caso dos Estados Unidos. Mas isso acontece também, mas não na mesma magnitude como aconteceu com os Estados Unidos. Então o Brasil precisa acelerar a sua agenda de acordos comerciais, sobretudo aqueles que podem entrar em vigor, não diria rapidamente, mas num curto espaço de tempo, né, acordos já existentes e ampliar a lista, né, como é o caso com o México, por exemplo. A gente já tem um acordo com o México e está sendo discutida a ampliação desse acordo. Isso é fundamental, é um país que vem crescendo, é um país já parceiro do Brasil em vários aspectos. Está prevista uma missão do vice-presidente Alckmin para o México no final do mês, né? Olhar também para outras partes do mundo, Ásia, Oriente Médio. É hora, sim, do Brasil ampliar suas relações comerciais, porque, de novo, não vamos esquecer do longo prazo. O que a gente está tendo aqui é um remédio necessário, mas a gente tem que olhar para a configuração da nossa internacionalização no longo prazo, Débora. O modo
como o Brasil tem reagido, né, a esse choque comercial desse tamanho, dessa magnitude, já que o Brasil ficou ali com uma das maiores tarifas no final das contas. Como que isso é observado pelos investidores internacionais? Como que isso tem sido acompanhado? Qual que é a imagem que o Brasil tem passado, né, com essa reação a esse tarifaço nesse momento? Você acredita que esse plano de contingência pode reforçar ou enfraquecer uma percepção, né, de reação do Brasil nesse momento? Agora, na verdade, pelo menos a nossa impressão, né, conversando com investidores, conversando com grupos de exportadores, operadores do comércio internacional, e que a penalização para o Brasil teve, sim, e isso é notório, né, um forte componente político. O que salta aos olhos, obviamente, dos grandes investidores, desse círculo que eu falei, obviamente, é o fato do Brasil ter déficit com os Estados Unidos e ter recebido uma taxa de 50%, então ganha força novamente a questão do componente político aí, mas isso não exime o fato da gente ter que discutir, conversar, implementar medidas internas e também tentar retomar um diálogo produtivo com foco na liberalização de alguns produtos com os Estados Unidos, coisa que até já aconteceu por meio de uma lista de exceção, né, que favoreceu alguns setores. Então, eu diria que o olhar para o Brasil é de necessidade mesmo, é visto com bons olhos, sim, esse tipo de medida, porque está falando de pequenas e médias empresas que tinham no seu portfólio os Estados Unidos. Então, não tem aí um viés protecionista ou um caráter nacionalista. Não, não, muito pelo contrário, nesse primeiro momento. Né? Apesar do Brasil ser taxado, né, como um país extremamente ainda fechado para comércio internacional, com uma expansão muito seletiva, isso também publicamente já colocado, né, como a gente, quando comparado com outras nações. Perdemos aqui um pouco aqui da conexão com o José Pimenta, vamos ver se a gente consegue reconectar para que ele conclua, né, o pensamento nesse momento, conclua o raciocínio nesse momento em que a gente vem discutindo aqui. José Pimenta, acho que voltou, é isso? Estou te ouvindo aqui, Voltou? ótimo, voltou sim, agora sim Voltou? pode concluir, querido. Vamos concluir. Então, nesse momento, o que se tem olhado para o Brasil são as oportunidades de ampliar sua parceria comercial, como tem feito com China, Índia tem olhado também, países árabes estão olhando para o Brasil justamente com esse olhar de vamos aproveitar algumas oportunidades e sinergias, tendo em vista que o seu exportador precisa adentrar o nosso mercado também. Perfeito. Quero muito te agradecer, agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversei com o diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional da BMJ Consultores, José Pimenta. Ótimos pontos levantados, querida. Até uma próxima. Até a próxima, Débora. Um abraço. Até mais.